Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, porque eu, com a graça do meu bom Deus, eu estou ótima. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, pessoal. Ah, eu sei que eu tenho deixado a desejar aqui na plataforma, né? Não trouxe muitos vídeos, né? Alguns dias aí eu estou falhando. Mas assim, eu não tenho aquele compromisso de estar trazendo um vídeo por dia, um vídeo cada 2 dias. Eu não fiz essa meta comigo mesma, né? Então, conforme eu vou conseguindo gravar alguma coisa, eu vou trazendo para vocês. E como eu deixo claro em alguns vídeos, se vocês quiserem algum passo a passo ou coisa assim, vocês vão deixando nos comentários para mim que eu vou trazendo para vocês, tá? Porque de repente eu trago um passo a passo de alguma coisa que não interessa a vocês, né? Então aí eu não tenho muitas visualizações, não tenho muitos likes e nem compartilhamento, né? E isso não faz bem pro canal. Ainda mais o meu canal, que é um canal novo, não tenho muitos conteúdos e também não tenho muitos inscritos. Eu alcancei 1.000 inscritos esses dias, fiquei muito feliz, agradeço de coração por todos que estão inscritos, que estão seguindo comigo aí na família Marilore, tá bom? Eu estou chegando agora no 1.200. Então, assim, depois que eu cheguei no 1.000, a velocidade, assim, de inscritos que foram chegando diminuiu um pouquinho, né? Mas assim, eu confesso para vocês que eu tô feliz, agradeço de coração, agradeço primeiramente a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar trazendo esses conteúdos aqui para vocês, que é uma coisa que também me distrai bastante, uma coisa que está me preenchendo. Eu gosto muito desse trabalho, de verdade. Tanto é que eu até queria falar sobre isso com vocês, em questão de trabalhar somente com o crochê, viver do crochê. Eu sei que aqui na plataforma existem várias crocheteiras, artesãs, né? Que vivem do crochê ou que vivem só do artesanato. Eu nunca consegui viver só do artesanato, só do crochê. Na minha vida, eu tive coisas passageiras, mas assim, em questão do artesanato, nunca foi passageiro, sempre ficou. Né? Eu tenho comigo, desde criança, sempre gostei de trabalho de reciclagem, crochê, costura, com EVA, trabalho com palha, muitos artesanatos, gente, muito, pintura. Já trabalhei muito com artesanato. Sempre foi assim uma paixão que eu sempre gostei, sempre amei fazer isso. Então, como eu nunca assim, não é que eu não tenha conseguido, mas eu tive receio em fazer essa escolha, né? Em estar vivendo somente do artesanato. Eu tive sim esse receio, confesso para vocês. Não que eu não confie naquilo que eu gosto, naquilo que eu sei fazer. Não é isso. Eu não sei se aqui na plataforma, né? Aqui algum inscrito, alguma inscrita minha aqui é mãe solo. Então eu fui mãe solo por 12 anos. Então eu tenho 3 filhos. Meus filhos ainda eram bem pequenos quando eu me separei, fiquei sozinha. Eu praticamente ainda não tinha profissão. Eu estava começando ali a caminhar para minha vida profissional. Então eu tinha muito medo. Então o artesanato ele sempre ficou naquele patamar assim de estar me auxiliando, sabe? Aquele auxílio, aquele apoio que eu encontrava. Tipo, vamos supor, eu tenho meu salário, pago aluguel, coloco comida dentro de casa, pago as contas de casa. Mas aí faltava para comprar um calçado para um filho meu. Aí eu tinha o dinheiro do artesanato. Então, assim, o artesanato sempre me complementou a minha vida, mas eu nunca consegui viver do artesanato, somente com o artesanato. Não que eu não tenha, eu tentei e não consegui, não é isso, eu nunca tentei, entendeu? Eu nunca tentei. Então, agora, nessa altura da vida, com 37 anos, eu resolvi arriscar. Porque hoje a minha filha mais velha está casada, tem a vida dela, tem um filho de 17 anos que está aí terminando ensino médio, já está terminando um curso técnico.
Agora em 2024 ele já começa uma faculdade, já começa a ter um horário disponível para ele poder estar trabalhando e me ajudar também. Não que eu esteja contando com isso, mas eu conheço o filho que eu tenho e a gente conversa muito. Então, assim, eu não tomei essa decisão por si própria, eu tomei essa decisão junto com a minha família. E aí eu tenho minha filha de 11 anos que me ajuda muito. Ela já faz os trabalhos de casa, ela me ajuda até a arrematar crochê. Os dias que eu vou na feira, ela ajuda a entregar cartão, ela ajuda a mostrar as peças. Eu ainda vou fazer um vídeo e mostrar para vocês o quanto ela me ajuda, tá? Então, assim, pessoal, eu resolvi estar largando o meu emprego de 1 ano e meio e estar investindo aí no meu crochê, no meu artesanato. Não sei, não garanto para vocês se eu vou ficar somente com o crochê. Porque se eu resolvi me dedicar a isso, eu acredito que vai chegar uma hora que eu vou ter que correr tanto de um lado quanto do outro. Então, como eu sei fazer várias coisas em artesanato, pode ser que eu volte a trabalhar com as lembrancinhas em EVA, as lembrancinhas em feltro, continue com o crochê. Já voltei a produzir vestuário infantil e moda bebê. Então, assim, eu estou ficando. Não que eu esteja perdida, não é isso. Eu estou lutando, tá? Estou tentando, de um jeito ou de outro, me encontrar no artesanato, conseguir viver do artesanato, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu acredito que é uma coisa que eu não vou cansar, porque 37 anos de idade ainda não cansou, não vai cansar mais, né? E Deus tem me abençoado muito, gente. Deus tem me abençoado, me dado dom maravilhoso, me dá inspiração. Às vezes eu perco sono de madrugada, mas não é para ficar ali ansiosa, para ficar triste, para ficar remoendo coisas ruins na minha cabeça. Não é para isso. É para eu ter ideias. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas inspirações. Às vezes eu abro o olho lá na minha cama e viro de um lado, não consigo dormir, viro do outro, não consigo dormir. Sabe o que eu faço? Eu levanto e venho aqui pro meu ateliê, pro meu cantinho. Eu fiz um cantinho aqui que eu vou chamar sim de ateliê, porque quando eu montei, eu tava chamando de cantinho do crochê. Hoje em dia eu parei para pensar e falei, não, eu vou chamar de ateliê, porque foi isso que Deus me deu. E eu tenho o maior orgulho disso. É um cantinho na minha sala? Não, não é um cantinho na minha sala, é minha sala toda. Tá, eu tomei conta da minha sala toda. Meus filhos abriram mão tá tendo um lazer aqui na sala, de deitar no sofá, de assistir um filme. Eles fazem isso sim, junto comigo aqui, quando eu não tô assistindo um vídeo, quando eu não tô. Porque, gente, eu não consigo fazer crochê se eu não estiver assistindo um vídeo, assistindo um filme no celular. Então, se tiver barulho, eles ficam lá pro quarto, cada um no seu celular. Não me incomoda e eu também não incomodo eles, porque eu já perguntei. Tô incomodando? Vocês querem assistir TV? Não, mãe, fica tranquila, pode trabalhar tranquila. Então, assim, meus filhos são bênçãos na minha vida. Bênçãos na minha vida, são meus companheiros que estão aqui para me ajudar em tudo, para me apoiar em tudo. Hoje eu posso levantar as mãos para o céu e falar que eu tenho apoio, tá? Porque é muito ruim a gente precisar fazer as coisas e a gente ter vontade, ter um sonho de fazer as coisas e não ter apoio. É muito ruim mesmo, de verdade. Eu já fui uma pessoa que desejou muito apoio e eu nunca tive, entendeu? Então, assim, ficar sozinha não é bom, não é bom, mas ao mesmo tempo ensina, né? A gente leva uma lição para a vida toda mesmo. E como a Bíblia diz, é tudo no tempo de Deus. E o tempo dele é maravilhoso. Às vezes pra gente tá demorando para chegar, mas para ele é no estalar de dedos. Então assim, se para mim demorou 12 anos para eu estar tomando essa liberdade de me libertar e estar trabalhando com aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, é porque Deus quis assim. Deus preparou tudo assim. Entendeu? Às vezes eu me pego pensando assim, será, Deus? Será que agora é o momento? Será que é o momento? Gente, eu vou contar pra vocês, olha,
esse vídeo que eu tô fazendo é pra ter uma conversa com vocês, assim, mas eu vou acabar dando um testemunho pra vocês. Tô fazendo aqui de primeira mão pra vocês. E Deus também tá me ouvindo, Ele sabe do que eu tô falando. Nesse trabalho que eu entrei pra trabalhar, conheci pessoas maravilhosas, mas pessoas que não eram do mesmo mundo que eu. Eu lutei. Eu lutei pra não seguir o mesmo caminho que eles. Eu lutei para permanecer no meu caminho e lutei para estar firme com Deus, pedindo para Deus iluminar o meu caminho o tempo todo e colocar assim uma venda, aquela coisa que cavalo usa, para mim não enxergar dos lados, enxergar somente pela frente e seguir em frente. Aí eu recebi uma profetização uma vez num culto que Deus dizia assim para mim: é lá. É lá que você tem que ficar, é lá que você vai ser usada para ser forte. E quando eu ouvi isso, eu estava numa fase de pedir as contas, de sair de lá. Eu via que aquilo não era para mim. Eu não estava me sentindo bem naquele local, entendeu? Mas quando Deus falou para mim é lá, eu entendi o que Ele queria dizer. Mas eu entendi uma parte, a outra não. Quando Deus falou para mim assim, é lá, eu pensei assim, é lá que eu tenho que evangelizar. É lá que eu tenho que falar de Deus. Aqui tem muitas pessoas precisando de Deus. Aqui tem muitas pessoas trilhando o caminho errado. Mas quem sou eu, né, para julgar qual caminho é certo, qual caminho é errado? Eu orei, gente. Eu orei muito por aquelas pessoas. Muito, 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 muito. Mas eu tive numa fase de fraqueza. Eu tive uma fase assim que eu me senti fraca eu agi assim pelo coração, mas eu usei o meu coração com o ser humano e não com Deus. Comecei a gostar das pessoas, comecei a gostar das amizades e comecei a ceder a alguns assuntos, comecei a ceder a alguns caminhos, ou seja, eu acabei dando uma desviada do caminho de Deus. Sim, não cheguei ao ponto de fazer tantas coisas assim como eles faziam, né? Longe de mim tá julgando, cada um decide o que vai fazer da sua vida, cada um vê, né? Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Onde a ferida dói. Mas assim, eu como cristã, eu não devia estar acompanhando, né? Porque aí seria uma maneira de eu estar assinando embaixo daquilo que eles estavam fazendo e concordando com tudo aquilo, né? Aí eu passei um tempinho, foi assim, questão de 2, 3 meses. Eu me afastei da igreja, eu comecei a sentir dor no meu peito, uma dor assim que eu não sabia de onde vinha. E numa oração embaixo do chuveiro, Deus falou pra mim: essa dor que tá vindo no seu peito, é o seu coração que dói a minha falta. Entendeu? Aí eu parei, pensei e falei: mas meu Deus, o Senhor falou que era lá. E eu tô amando as pessoas, eu tô tendo amizade, né? Pra mim tá tudo bem, tá um lugar maravilhoso pra trabalhar. Aí eu consegui, me colocaram num cargo melhor. Eu tava exercendo aí essa função. Depois que eu falei com Deus, tudo virou de perna pro ar. As pessoas se revoltaram, aquelas pessoas que eu achava que eram amigas, se revoltaram contra mim. Eu achava que era por causa do cargo, porque eu tinha o mesmo cargo que todo mundo, aí de repente a mais novata da empresa passou por um cargo melhor. E as pessoas não estavam aceitando isso, não tava respeitando ordens, não tava respeitando o protocolo da empresa em questão a mim, em questão a minha função. E eu comecei a ficar desesperada e fui ficando cada vez mais ferida, cada vez mais doente. Eu tava doente da alma.
doente da alma. Só que eu não tinha coragem de me rastejar aos pés do Senhor novamente. Não tinha. Eu tava, assim, de um jeito que eu não conseguia. Entende? Aí um dia eu tava em casa. Eu tinha um cone de barbante em casa que já fazia 4 anos que eu tinha comprado para eu fazer um tapete para minha casa, porque eu fazia crochê há um tempo atrás, né? Parei para poder seguir essa profissão minha que é de cozinheira, né? Trabalhei em vários restaurantes e então não tinha tempo pro crochê. Aí eu falei, eu tô com a cabeça tão perturbada, eu tô tão assim, tão chateada, tão incompleta, eu preciso de alguma coisa que me complete, que me auxilie aí, que me dê força. Eu falei, eu vou fazer um tapete pra mim. Vou pegar esse barbante que tá aqui há tempos comprado e vou fazer um tapete. Aí eu fiz um jogo de banheiro pra mim. Aí faltou o barbante, eu tive que comprar. Quando eu cheguei lá pra comprar, meus olhos cresceram, né, naquelas linhas. Eu voltei há 15 anos atrás. Comecei a lembrar de como eu trabalhava, de como as pessoas gostavam daquela peça, de como que eu olhava para as minhas peças, eu achava minhas peças muito feias, gente. Mas aí as pessoas vinham, eu não fazia para vender, eu tava fazendo para mim, para presentear a sogra, presentear a cunhada. E só que todo mundo começou a elogiar e começaram a comprar aquelas peças de mim. E eu trabalhava com isso, aí eu tive problema no meu casamento, aí veio a separação, enfim, a vida da gente é feita de altos e baixos, né? Então, várias vezes aí eu tive altos e baixos e quando chega nos baixos eu confesso que eu caí de verdade, mas Deus sempre esteve ali pegando na minha mão e me levantando, gente. Eu não tenho que reclamar, eu sou grata, muito grata a esse Deus maravilhoso que não solta da minha mão. Ele não solta. Sabe criança quando tá aprendendo a andar? Então ele faz isso comigo. Ele vai, ele segura na minha mão, ele me ensina. Aí eu tenho que seguir aquele caminho. Mas aí eu tropeço, dou aquela caída, ele vem, segura na minha mão, me ajuda a levantar. Deus tem sido assim na minha vida, sabe? E eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês pra me fazer de vítima, não é isso. Não somos vítimas. Somos seres enfermos, né? Que precisamos de Deus para estar nos curando, para estar nos libertando daquilo que nos faz mal, daquilo que não traz felicidade, não traz satisfação, entendeu? E é isso que eu resolvi fazer agora. Saí daquele emprego, falei, eu vou trabalhar só com crochê. Porque nessa fase em que eu dei essa desviada, eu comecei a sentir saudade de Deus, saudade dele. E voltei para casa dele, voltei a orar, coisas que eu não fazia. Tenho até vergonha de falar isso, mas eu não orava mais, gente. Sabe, você abrir o olho assim e pegar direto no celular, fazer qualquer outra coisa primeiro, antes de orar ou não orar? Então é isso. Aí eu comecei a enfrentar turbulências no meu emprego, turbulências mesmo. Aí eu falava assim, eu interrogava Deus, falava assim, Senhor, o Senhor falou que era aqui. Mas olha o que eu tô passando. Será que vale a pena? E ele me mantinha firme ali. Eu tentava sair, ele vinha e falava pra mim assim, não, não. Gente, eu sou uma pessoa que desde quando eu comecei a seguir a minha carreira de cozinheira, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito bem elogiada. A minha remuneração sempre foi maior do que das outras pessoas. No fundo, eu pensava assim: isso é bom pra mim, mas né, as outras pessoas ganhando menos, fazendo o mesmo trabalho que eu pensava: Deus quer assim. Tá, da mesma maneira que Deus dá, ele tira. Desde que seja para ele te dar uma lição, né? Por quê?
esse cargo foi tirado de mim, mas assim, não foi tirado. Ah, tá, você não vai exercer mais. Foi pelas minhas costas, né? Eu comecei a observar que já tinha outra pessoa no meu lugar, que aquilo que eu estava fazendo não estava sendo valioso mais, não estava tendo um valor lá dentro da empresa. Eu sentei e falei com Deus. Deus falou para mim: "Não, essa função não é sua". Eu fui lá no escritório, eu abri mão dessa função e deixei bem claro para eles que eu sabia que não era eu que ia ficar com essa função, que já tinha outra pessoa no lugar. Aí eles me confessaram que realmente era isso. Então, assim, no começo eu senti uma apunhalada, mas depois eu entendi que essa foi uma lição que Deus quis trazer para mim. Por quê? Não que eu haja com prepotência, mas como eu era acostumada a trabalhar em lugares assim que, nossa, eu era a melhor funcionária, que eu era muito bem elogiada, eu era sempre em primeiro lugar. Aí começou a acontecer isso. Fizeram isso com esse cargo. Aí foram aparecendo pessoas mais novas assim do que eu, foram tendo mais valor do que eu, e eu fiquei só observando. Sabe quando você fica de escanteio? Eu fiquei de escanteio, fui ficando chateada, mas Deus falava pra mim: "Fica aí". Eu falei: "Senhor, eu não tô aguentando. Tá chegando pessoa nova, as pessoas estão sendo melhor que eu, e eu ralo, e eu faço, e eu não sei o quê". Eu falei: "Gente, como que Deus é?". Sabe o que ele quis mostrar pra mim, gente? Querendo ou não, eu estava agindo com prepotência. Eu estava agindo com vulgaridade ali entre os meus irmãos. Eu estava me julgando melhor do que todo mundo. E a gente não pode ser assim. Não pode. Eu fui ficando assim, chateada, triste. Quando eu dobrei meu joelho para falar com Deus, ele falou para mim o que estava acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Eu tô te ensinando a lidar com as pessoas. Eu tô te ensinando a se sentir melhor, mas sem ser superior. Gente, quando ele falava pra mim que era lá, eu achava que não, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu vou ser líder, é aqui que eu vou ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou ser tudo aquilo que eu já era acostumada a ser em outras empresas. Não era isso. Eu entendi errado. Fui líder por um tempo, aguentei as consequências, judiou de mim, sofri. Mas assim, não era isso que Deus queria mostrar pra mim. Ele queria me dar uma lição. Quando ele me falou isso, eu falei: "Senhor, era isso que eu tava sentindo o tempo todo". E era mesmo, eu tava sentindo. Quando aquilo acontecia, que eu começava a ficar chateada, eu pensava assim: não é possível. Eu acho que Deus tá querendo me dar uma lição. Tá querendo mostrar pra mim que eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Que eu tenho que me pôr no meu lugar. Que existem pessoas que podem me substituir. Eu não sou insubstituível. Foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara, mas foi um grande de um puxão de orelha. Que meu amigo, olha, me pegou. A humildade chegou. Eu sou uma pessoa humilde. Eu tenho bastante humildade, mas em questão do profissionalismo, quando eu quero ser profissional, eu sou a profissional. E às vezes a humildade tava ficando um pouquinho de lado. E isso não agrada a Deus, não agrada o nosso Senhor. Então, quer dizer, por mais que eu fosse uma filha fiel e tal, isso aí estava marcando a minha comunhão com Deus. Isso estava atrapalhando a minha comunhão com Deus. Eu confesso para vocês que eu usei prepotência até no ministério que eu estava participando da igreja. Mas Deus falou para mim: ajoelha aí que eu vou te mostrar aonde é que você está errando. E ele me mostrou
e eu entendi e pedi perdão e tenho que pedir perdão todos os dias para esse meu Deus que cuida de mim, que puxa minha orelha, que chama minha atenção, que me coloca de castigo. Gente, que Deus maravilhoso é esse que a gente serve. Então, o que eu queria falar para vocês hoje, pra gente analisar muito bem. Será que é isso que Deus quer? Será que é esse caminho que Deus quer que a gente trilhe? Será que é Deus que a gente está carregando no nosso barco para ajudar a gente a não deixar afundar o barco? Será? Será que a gente está colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? Será que a gente está entendendo as mensagens de Deus para a gente? Será que o nosso foco está em Deus? Então são questões que a gente tem que colocar em prática sempre, todos os dias, assim que a gente abre o nosso olho. Porque até as provações que a gente enfrenta é uma maneira de Deus estar puxando a nossa orelha. E não adianta a gente se irar diante das provações e se manter com aquela venda sem enxergar que é Ele que está dizendo, que é Ele que está falando, que é Ele que está nos dando ordem de fazer tudo certo. A gente tem que tirar essa venda e começar a enxergar que tem muita coisa, a maioria, 99% das coisas que acontecem na nossa vida é com a permissão nossa, mas 100% é com a permissão de Deus. Se Ele não permitir, não acontece. Então, as provações é Ele que permite, as lutas é Ele que permite, as lições, tudo nessa vida é Ele que permite que a gente passe, mas tudo tem um propósito e a gente tem que começar a entender. E no momento que a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a se sentir mais leve, a gente começa a se sentir mais livre para caminhar, para se libertar. Hoje eu perdi aquele medo que eu tinha de viver do crochê, de viver do artesanato. Eu perdi. Mas Deus me ensinou que eu não posso ter a prepotência de achar que eu sou absoluta. Não posso mais viver assim. Eu tenho que ter humildade, tenho que, sabe? Enfim. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: todos os vídeos que eu tenho feito, eu tenho pedido sim para vocês pedirem para mim se vocês querem o passo a passo ou não. Porque eu quero tentar, eu quero conseguir ajudar as pessoas. Muita gente tem interesse em estar aprendendo um crochê do zero, tem interesse de estar aprendendo a fazer peças diferentes. Por isso que eu tirei o nicho do meu crochê. Meu crochê é um crochê sem nicho. Eu não vou ficar fazendo só tapete, não vou ficar fazendo só pano de prato, não vou ficar fazendo só vestuário. Não, eu quero que na minha vida profissional com o crochê esteja incluído tudo. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês não se assustarem se algum dia eu trouxer aqui um vídeo para vocês de passo a passo de uma lembrancinha EVA. Por que não, né? Eu quero passar para as pessoas aquilo que Deus me ensina, aquilo que Deus toca no meu coração para estar falando pro próximo, aquilo que Deus toca nos meus pensamentos e nos meus sonhos enquanto eu tô dormindo para eu estar fazendo de crochê. Então tudo que eu sinto que é Deus que me presenteia, eu quero estar trazendo para vocês. Inclusive esse testemunho que eu acabei de dizer, que eu acabei de declarar aqui para vocês, falando do nosso Senhor, o quanto Ele é importante nas nossas vidas. Então eu quero, pessoal, de verdade, que o meu canal seja um canal totalmente sem nicho, para falar do Senhor, evangelizar para o Senhor, para estar falando do artesanato, ajude a gente a se incentivar em estar fazendo o melhor, qualquer coisa que estimule
né? O nosso raciocínio, o nosso coração, os nossos sentimentos, qualquer coisa, tá? Então, assim, eu sei que eu vou ter críticas, eu já tenho tido, tá? Eu já tenho tido críticas de pessoas, assim, nem vou falar dessas pessoas porque são pessoas vazias, que por enquanto ainda estão vazias, mas eu creio que o Senhor vai tocar no coração de cada uma delas e elas vão conseguir entender o meu propósito, a minha intenção, tá? Eu quero ser, de verdade, quero ser uma pessoa totalmente usada por Deus para estar colocando muitas pessoas na presença dele, para estar levando para os ouvidos de muitas pessoas o nome dele, a palavra dele. Essa é a minha intenção, é o que me satisfaz e é o que eu vou continuar fazendo. Então, se você quiser se inscrever no meu canal para seguir tudo isso, ótimo, eu agradeço de coração, tá? Seja bem-vindo. Mas se você não quiser se inscrever porque você não quer ouvir, não quer participar, não quer aprender, ótimo também. Deus te abençoe, tá bom? Então, pessoal, eu acho que eu já falei bastante, tá? Já contei um pouquinho para vocês aí dos meus altos e baixos, que não foram poucos, tem mais, tá? Mas numa outra conversa eu falo para vocês, tá bom? Então, assim, eu espero que Deus abençoe cada um de vocês que me assistiram até aqui. Espero que de verdade vocês sintam vontade de se inscrever no meu canal e se sintam também com a liberdade de estar me pedindo aqui o que vocês quiserem. Uma oração, um passo a passo, eu quero que você ensine um sapatinho, quero que você ensine um tapete. Pega um modelo lá e fala, você consegue fazer um passo a passo? Às vezes eu assisti o passo a passo de uma crocheteira e não consegui entender. Você consegue? Gente, eu quero deixar o meu canal em aberto para todos os meus inscritos e para os visitantes também, que com certeza, com a glória de Deus, vai ter interesse em se inscrever e deixar de ser somente um visitante e vir fazer parte da família. Eu quero deixar vocês super à vontade para o que vocês quiserem fazer, para o que vocês quiserem me pedir, me falar, tá? Não precisa ser, não é só like, tá? Um canal também depende de dislike. Se você deixar um dislike, se você for lá e deixar nos comentários o porquê do dislike, melhor ainda, porque tudo isso vai estar ajudando eu estar melhorando aquilo que eu tô deixando a desejar, tá bom? Então, hoje foi praticamente um podcast para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim e mentalizar e raciocinar, tá? Avaliar certinho em que lugar vocês estão colocando Deus na vida de vocês, tá? Porque sem Ele a gente não é nada. A gente não é um bom profissional, a gente não é uma boa mãe, a gente não é uma boa filha, um bom pai. A gente não é nada, tá? Então, pensa nisso. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenda a entender tudo aquilo que Ele quer te dizer. E, principalmente, aprenda a obedecer a palavra de Deus, tá? A gente tem um manual de instrução de que todos nós temos dentro de casa, que é a Bíblia, né? A gente pode estar ali consultando esse manual de instrução sempre que a gente precisar. E se a gente tiver dificuldade, a gente sempre tem alguém pra gente procurar. Um amigo meu não evangeliza, não. Pede a Deus uma pessoa pra estar falando com você. Pede pra Deus usar uma pessoa pra você ver. Você vai pegar uma pessoa que às vezes não sabe nem ler, ela vai ler a Bíblia na sua frente. Porque Deus ele é poderoso demais. Ele é o extremo, tá? Então, ele tudo pode, ele tudo faz. Então, creia, coloque ele na frente de tudo, segura na mão dele e segue em frente. Se você tropeçar, levanta, sacode a poeira, firma na mão dele de novo e continua a caminhada. Certo? Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração e tchau!